Pegar um livro pra colocar aqui embaixo. Tá muito baixo, eu tô achando. Vou pegar um bem grossinho. Ah, tá, meu remédio. Eu não tô vendo. Oh! As pessoas estão entrando agora. Estou me ajeitando aqui, gente. O nosso convidado também já está aqui. Ignorem meu relógio. Meu tempo é outro. Deixa eu virar pra cá. Porque o meu relógio não tá funcionando, gente. É coisa maluca. Mariana tá por aqui. Milena. Evelyn. Olha, entrou o carro de Cláudio. Olá, Carlos! E aí, tudo bem? Tudo bem? Me escuta bem? Bem, tudo bem. Ok. Ó, o pessoal perguntando cadê Pepito? Cadê meu gato? É mole. Meu gato tá dormindo. Então, as pessoas vão entrando na nossa live. Vai fechar. Como? Parou? Travou? Hum, Travou um pouquinho. não estou escutando Vamos ver se bem. volta. Não tá me escutando bem? Hum, E agora, melhorou? agora sim. Sim? Sim. Como é que você tá? Tô bem. E a quarentena aí, como é que tá sendo? Ah, uma experiência bem boa, bem interessante. Hum, fazendo muitas coisas, muitos trabalhos. Agora a gente finalizou um seminário com uma mestre muito importante da pesquisa latino-americana. Ela é uma mulher muito relevante para a pesquisa aqui em Latinoamérica. Ela é da Costa Rica, mas ela mora há muito tempo no México. Ela se chama Patrícia Cardona. E o Corpo que Cria, nosso Uhum. projeto, organizou o seminário com ela e foi bem, bem lindo. E foi como uma preparação para, assim, quase naturalmente, uma preparação para tudo isso que está acontecendo agora no mundo, para manter uma boa vibe. Então, foi bem, Sim. bem legal. Eu estava acompanhando aqui pela internet, Hum. acompanhando postagens. Então, vamos É, começar a conversar sobre a nossa proposta de hoje à noite. Quer falar um pouco sobre atuação, sobre interpretação, sobre processo criativo. Então, eu queria saber como é um pouco do seu trabalho para a gente partilhar aqui. Falar um é, pouquinho de você também. então, perguntem pergunta o que quiser e aí eu respondo. Não sei por onde começar. Apresenta um pouco de você, qual é a sua formação, o que é que você faz, qual a sua área. E- olha, eu trabalho há mais ou menos como profissional há 25 anos, dedicado a pesquisa, principalmente a pesquisa. Eu sou ator e sempre meu trabalho está atravessado pela pesquisa do corpo. Então, por isso foi que, através do tempo, eh, foi chegando naturalmente
o movimento, a dança, mas eu nunca deixei de ser ator. Eu sempre fui focado na pesquisa como ator que se pergunta permanentemente sobre como acontece tudo através do corpo, como acontece tudo através da experiência do corpo. Então, eu comecei a estudar atuação através de uma metodologia psicofísica de atuação de um mestre colombiano que estudou essa metodologia, essa técnica no Chile, e era um conjunto de várias várias técnicas em uma, e baseado em princípios de Jung acerca de como o ator pode estar consciente de seu campo emocional através do corpo. Depois disso conheci o método Lecoq, do francês Jacques Lecoq, que trabalha muito sobre a observação da natureza para compreender os princípios básicos do movimento aplicados ao teatro. E me levou para a dança contemporânea. Aí com meu mestre Humberto Canessa, com quem eu estive trabalhando na companhia dele e no laboratório que ele desenvolveu. Isso foi um bom tempo e a gente esteve 5 anos em um trabalho constante e privilegiado de pesquisa todos os dias, de segunda a sexta, 4 horas por dia de pesquisa permanente, e isso nos levava aos projetos cênicos. Aí depois disso, de terminar esse processo com essa companhia, eu decidi me independizar e começar a criar minha própria pesquisa de criação. E aí comecei a criar minha companhia, criei minha primeira peça na Costa Rica, eu morava na Costa Rica. Aí depois eu viajei para a Croácia, na Croácia continuei meu trabalho de pesquisa pedagógica, de como traduzir tudo isso que eu tinha absorvido e compreendido no meu ser para poder transmitir a outros na minha maneira particular. Aí depois eu fui para a Colômbia, criei minha companhia, mas depois de um tempo de estar na Colômbia eu decidi mudar minha vida, e aí foi onde fui para olha, a Julie se juntou, uma amiga. Eu fui para Brasil. Lá fui morar lá no mato no Brasil, aí comecei minha pesquisa lá na sua região. Aí conheci vocês e conheci muitas pessoas, depois fui morar nas montanhas de São Paulo, e aí continuei, aí foi criado o Corpo que Cria, e este projeto pedagógico que agora chama O Corpo que Cria. Certo, e quando você pensa assim, em montar um espetáculo, montar uma performance, como é que vem esse trabalho do corpo? Vem primeiro o desejo por montar alguma coisa, ou isso parte através das atividades, dos exercícios? Não, a verdade, desde a minha maneira particular de pensar a criação, eu quase nunca começo um projeto desde uma ideia. Geralmente eu tenho grupo, ou está o grupo de pessoas, ou eu mesmo começo a sentir que a criação vem do que está dentro das pessoas, e como através de muitas provocações, vocês sabem bem como é, porque vocês estiveram nesse processo,
através de muitas provocações, o material vai surgindo dos mesmos atores, seja para uma peça de teatro, ou para uma performance, ou para uma criação mais de movimento. Então, geralmente, eu quase nunca, eu não gosto, não me sinto conectado com essa forma de criação, onde eu dou aos atores executem. Eu prefiro que o material venha dos mesmos atores como criadores de seu próprio material. O que eu faço geralmente é fazer perguntas, provocações, e assim naturalmente a mesma peça vai se canalizando através do grupo, e ao final o que eu gosto é organizar o material como num tratamento dramatúrgico que vai organizando o que será a peça no final. Certo. E como é que os grupos daí estão se organizando nesse período aí de quarentena, sem poder estar, a gente falando agora em montagem de espetáculo, né, de criação? As pessoas estão usando projetos na internet, fazendo lives também. Como é que os grupos estão lidando com essa situação? Você também, seu espaço. Eu acho que não é muito diferente, não sei como será no Brasil, mas eu acho que não é muito diferente do que acontece com os grupos em todas as partes do mundo. As pessoas estão nas suas casas se repensando a maneira da criação, e isso acho formidável. Mesmo que tem muitas pessoas sofrendo porque não sabem o que fazer, como ganhar dinheiro e tal, eu acho que isto está afetando a todo mundo, entre eles, os criadores cênicos. Então eu acho que as pessoas estão quase que se vendo obrigadas a estar na casa pesquisando sobre eles mesmos para ver o que vai surgir de novo com tudo isto. Uhum. Acho que até esse período a gente não saber o que fazer e questionar que a gente não sabe o que fazer quando não tem nada para fazer é bem interessante, né? Porque a gente não está acostumado a ficar sem nada. A gente sempre está fazendo alguma coisa, tem que cumprir com alguma meta. Então, quando a gente se vê nesse tempo de calmaria, de tempo para pensar, a gente não sabe bem como agir. É mesmo, eu acho que posso dizer que eu sinto às vezes que até os mesmos criadores cênicos parecem ser as pessoas que menos paciência têm no momento de uma situação como esta, porque estamos muito mal acostumados a querer estar todo o tempo fazendo. E eu acho que é muito importante aproveitar este momento para revisar como é que nós estamos como seres humanos, nos vendo obrigados a nos ver, a ir para dentro, a perceber como se sente não fazer nada, simplesmente estar, escutar, sentir, e naturalmente o material vai ir. Eu sinto que uma coisa que para mim foi fundamental de estar no Brasil foi perceber que é muito importante lembrar que nós não somos os criadores. É decir, a gente é criador na medida em que a gente se treina para canalizar o que está querendo ser manifesto através de nós. Mas quando a gente se obriga a pensar que somos nós e é meu nome, aquele que precisa estar aí para falar, fui eu quem criou isto e eu sou genial, isso eu acho que está mudando um monte para revisar a maneira em que se pensa a criação. A gente se entrena permanentemente para estar atento a escutar que o que é manifestado através de nós. Não sei se dá para entender isso.
sim, sim, não sei se você entende isso que eu estou falando. Sim, tô entendendo. Então, eu acho que esta é uma excelente oportunidade para acalmar essa ansiedade de querer fazer e voltar ao básico, ao primário. Escuta, sente, percebe como é que você está e a partir disso você vai começando a manifestar essa vida que está dentro de você para saber realmente que é o que você quer criar, Um momento que é de o que escuta, né? precisa ser criado, o que precisa ser manifesto. É isso. Não sei que você falou alguma coisa. Sim, eu falei agora é um grande momento de escuta, né, para todo mundo, independente da área que tem esse trabalho. Muito importante. E eu acho que agora, amor, essa vaidade de nós, acho que essa vaidade de nossos atores, diretores, de estar obcecados por defender nossas peças, eu acho que é como um bom momento para refletir que, na verdade, o ato criativo transcende a ideia das peças, vai muito além disso. A vida mesma é um acto criativo permanente. Então, nesse sentido, também nessa linha de pensamento, essa ideia da vaidade de ter alguém que nos veja, que nos enxergue, é relativa também neste momento. Então, eu sinto que... Concordando, é verdade. Então, inclusive, eu acho que uma das coisas que mais foi para mim evidente no seminário da maestra Patrícia Cardona foi essa sensação de que a gente está passando por um momento em que também o ensino das artes cênicas precisa mudar. Sim. Precisa mudar, os estudantes precisam assumir mais sua autonomia como pesquisadores de esta labor, para eles também se responsabilizar pela sua própria educação. Então, os mestres já deixam de ser pessoas que estão em um pedestal, em um lugar... Pedestal, você entende? Sim, pedestal. Num pedestal, falando quais são as últimas mágicas da atuação e tal, para que a atuação e a dança, o movimento, a dramaturgia passe a ser um trabalho de uma pesquisa mais própria e pessoal. E a gente está como pedagogo, como docente, como professor, como guia, só em um processo de acompanhar esses processos. Então, se os estudantes de artes cênicas não se responsabilizam pela sua própria formação, isto não vai se transformar para nenhum lado, porque essa ideia jerárquica da formação já está passando há muito tempo e da genialidade também, né? É como se a pessoa que estivesse à frente fosse um gênio que tivesse uma resposta para tudo, assim. Exato. Eu sinto isso algumas vezes, por exemplo, numa aula minha de teatro, um aluno pergunta assim, como é que eu faço para ser verdadeiro em cena? Eu disse, não sei, né? Não sei. Você é uma pessoa verdadeira? Né? A sua verdade não é a minha verdade? Vamos entender a ideia do que é verdade, para a gente pensar nessa atuação. Sim, né? Eu gosto muito de um termo que você usa, assim, acho que ser honesto. A gente pensar numa atuação honesta acho que é um caminho mais fácil para a gente pensar nessa verdade em cena. Sim, mas eu acho também que a gente precisa
repensar de onde é que surge essa ideia da actuação. Se surge das formas pré-estabelecidas que existem sobre a actuação, sobre se a actuação é algo que já está escrito e pensado de uma maneira, então a gente tem que repetir essas formas, ou a gente percebe tanto sua humanidade que a gente vai percebendo como é que se sentem as emoções. E nos processos da formação em actuação, curiosamente, tudo o que eu tenho percebido que acontece nas escolas de formação cênica em Latinoamérica, porque é o que eu tenho visto, na Costa Rica, no Brasil, em México, na Colômbia, é que geralmente o aspecto humano dos seres humanos que estão se formando sempre fica relegado, fica de um lado, fica afastado do processo da formação, porque parece que os professores não querem falar sobre o ser humano que é o estudante, sim? Então, e além disso, também nossa educação na vida não nos permite ter uma formação onde as pessoas tenham tido na sua vida a oportunidade de sentir seu corpo. Eu pergunto para a maioria dos estudantes, inclusive dos profissionais das artes cênicas, você sente seu corpo? Geralmente, você percebe seu corpo quando você está na vida, e a maioria das pessoas falam que elas não sentem seu corpo, que não sabem. Não sei se as pessoas que estão assistindo agora, talvez se perguntar para eles, você sente seu corpo permanentemente? Você sente como se sente, como é a sensação física de quando você tem raiva, ou como é a sensação física de ter que estar na sua casa, desesperado por não poder sair de casa? Como é que é essa sensação física? Então, se você pretende comunicar através de uma criação a condição humana e você não conhece sua própria condição humana, então o que você está comunicando? Que o que a gente está pretendendo comunicar, se a gente não se sente? Se a gente não sabe como se sente a raiva em nós. E isso não tem nada a ver com a memória emotiva de Stanislavski. Tem a ver com que neste presente você sente seu corpo. Então, reconhecimento, né, de quem você é. Como você se percebe permanentemente em estado de percepção de si mesmo. Como amplia a percepção que você tem de você mesmo em todos os momentos da vida. Então você não é um boneco que repete formas que o diretor quer que você repeta. Você é uma pessoa sensível, então você poderia estar no mesmo nível de consciência sobre o que você está comunicando que o mesmo diretor. Porque é você quem está ali em questão, sendo visto. Uhum. Está vivo enquanto acontece o ato da encenação, quando você está aí com o público. Patrícia Cardona fala uma coisa, eu falo muito dela porque ela está muito presente agora, porque está muito vivo este seminário ainda em mim, e ela fala muito de que a presença, a etimologia da palavra presença, ser frente a um ser sensível, sim? Ser frente a um ser sensível. Esse ser que está vendo você, esses seres que estão vendo nós agora, são seres vivos, sensíveis. Então, nesse sentido, se eu não estou vivo comunicando para eles algo, eles não vão sentir nada. Sim? E geralmente o que acontece quando as pessoas vão no teatro é que as pessoas entendem o que viram ou que assistiram, mas não sentem nada. Sim?
Você pode explicar com palavras a história, mas e onde fica o sentir? Como a pessoa sente que você realmente está com raiva, além de você dizer, estou com raiva, sim? Então, isso é uma energia que se percebe e que o espectador percebe. Então, a gente não pode subestimar os espectadores nunca. Em nenhum contexto social você pode subestimar a um espectador, porque o espectador é um ser sensível. E você vê alguma diferença, por exemplo, quando você vai fazer algum trabalho de atuação Você está fazendo algum trabalho na área da dança, você vê que tem alguma diferença nesse seu trabalho, nessa sua interpretação? Ou é o mesmo processo, para o teatro, para o cinema e para a dança? Os códigos de comunicação sempre são diferentes, mas eu acho que o que nunca deve mudar é como é que você estabelece desde sua sensorialidade, uma comunicação clara e direta com o espectador. Direta me refiro a que você compreende o que você está comunicando. Você atrapa, como se diz, prende a percepção do espectador, sim? Então, mesmo que você esteja trabalhando sua energia em um nível muito sutil ou em trabalhos que precisam de uma energia muito mais expandida, mais dilatada, você sempre sabe, sim, porque a técnica o que é saber administrar a energia, saber dosificar a energia. Então você pode conter a energia, dilatar a energia, expandir a energia, mas você sabe qual é o nível de energia que você precisa para cada linguagem que você esteja comunicando. Então, eu acho que existem diferentes tipos de linguagem, inclusive nos gêneros, mas você sabe como é que você sabe quando é que você está comunicando aquilo e quando isto fica de aqui para cá e não chega nada lá. Isso eu acho que a gente precisa se treinar para isso também. Para ter essa percepção do que você mesmo está fazendo, não é uma crítica. Se você está indo além ou se você está na mesma zona de conforto. Seria isso? Sim, por exemplo, agora a gente perdeu mais ou menos umas 5 pessoas. Sim. Sim? Por que seria? Então, sim, talvez o ritmo não aconteceu, alguma coisa não aconteceu, mas isso mais que manter distraído o espectador, quando estamos falando de uma encenação, é como é que você mantém todo o tempo a atenção do espectador. Mesmo que você esteja fazendo qualquer tipo de encenação, você está sempre ali com eles. Eles precisam estar sempre com você. Se o espectador se move da cadeira ou vai olhar para outro lado, ou isso acontece geralmente é porque você não está aí, porque você está pretendendo comunicar uma coisa, o espectador está sentindo outra. Temos uma pergunta. Olha, um participante ativo aqui. A linguagem cênica, então, além da linguagem corporal em si, de Eric? Como assim? A linguagem cênica é, então, além da linguagem corporal em si. Além, em que sentido, Erika? Não entendo.
Ou seja, Eu também se fiquei. vai além do corpo, o corpo é energia, e a energia é o que chega ao espectador. Mas, ao mesmo tempo, se a mente, se o sentir do ator e o fazer não estão conectados com uma organização mental, então, muito provavelmente, o espectador se perde. Quando você não está conectado desde, desde todos os seus aspectos em aquilo que você está eh, manifestando na cena, provavelmente o espectador não está com você. Sim? Essa Porque pergunta dele me fez. Pode terminar. não, não. Isso é É, mais uma organização de todos os aspectos. É sua mente, seu coração, seu corpo, sua energia, em função de aquilo que você está querendo comunicar. essa pergunta que ele fez me lembrou de um comentário de um ator daqui da região, né? Gideon Rosa. Tá em Salvador agora ele. E, ele comentando assim um dos ensaios sobre os truques, né? Que tem atores que são ótimos, que eles acham alguns truques de representação, faz aquilo e ganha uma plateia, né? Ele citou ainda alguns atores que estão em trabalhos de entretenimento, na Globo, em alguns programas. Então são atores que você olha aquela linguagem corporal e você fala, é bom, né? Tá comunicando. E acho que tem atuações e propostas que vão além dessa linguagem corporal, né? Não é só você cumprir com uma função corporal, cumprir com uma série de movimentos, de gestos. É toda essa Exato, não, atenção que você falou. porque você às vezes vê atores ou pessoas em um cenário que têm muitas habilidades corporais e não estão comunicando nada. Que eles podem estar fazendo milhões de coisas, mas você não sente nada. Por quê? Por que será aquilo? Será porque não está integrado todos os aspectos do ser nessa comunicação? Porque ele está trabalhando desde automático? Porque ele não tem, não carrega de imagens aquilo que está mobilizando com o corpo? Então, por isso, nossa formação precisa ser uma formação integral, onde todos os aspectos do sentir, do fazer e do pensar estão integrados em uma mesma linha de trabalho. Sim? Vamos ver se a gente tem mais perguntas, porque as perguntas vão subindo. Eu também não sei mexer direito, não, peraí. Eu não sei onde eu vejo mais as perguntas. Ai, peraí. Vamos lá. E você Deixa eu não tem mais só... perguntas? Não, minha cabeça tá zonza. Foi muita informação. Todo o processo de aqui ainda processar isso tudo que você falou. Pronto, não deixamos de responder ninguém. Só tivemos essa pergunta. Eu acho que seria muito importante, já que a gente está passando por este momento, não sei se todas as pessoas que estão assistindo agora estão em quarentena e não podem sair de casa, se todos são atores ou têm a ver ou gostam da atuação, que aproveitem fazer perguntas. Eu Sim. não sei tudo, mas desde minha experiência posso responder algumas coisas ou que a gente possa conversar sobre alguns temas, porque eu sinto que estamos em um momento onde a gente precisa ir muito além do básico. Precisamos ir muito além de o sea, este momento está querendo nos falar muitas coisas. Então, por favor, tomen o risco de perguntar coisas. Eu não sei, eu sinto, por exemplo, que se na criação os espectadores não estão envolvidos na dramaturgia, no acontecimento da encenação, de maneira viva e presente,
para mim isto cada vez tem menos sentido. Se a ideia que temos da actuação é que nós subimos ao cenário a que as pessoas vejam o legais que somos, o bonitão que somos, o habilidosos que somos, ¿para quê? Mira, aí tem uma pergunta. Sim, temos uma pergunta de Fábio. Me identifiquei muito com sua proposta, estou amando ouvi-lo. Gostaria de saber qual o caminho para se chegar a esse estado. Porque quando você fala em todos os estados de presença, penso em várias coisas, mas queria saber se é através de Jung, como você havia comentado. Pergunta grande. Quando eu fiz esse processo de actuação baseado em princípios de Jung, um pouco a intenção dessa metodologia era que a gente pudesse ir muito mais perto da consciência de nosso campo emocional traduzido em sensações físicas. Então a gente passava muito tempo, através de uma metodologia muito bem estruturada, sobre como compreender as polaridades emocionais. Por exemplo, ira, desejo, dor, prazer, amor, ódio. Essas polaridades emocionais geralmente estão muito comunicadas. Então, quando você vai para dentro de você e você começa a perceber cada vez mais como é que se manifesta em você e você estuda como é que se manifestam essas emoções em você, então você começa a perceber muito melhor quem é você, como é que se sente a dor em você, como é que se sente a ira em você. Então já não vai além de uma ideia fictícia sobre isso, mas sim uma sensação física clara. O corpo é o nosso mestre. Né? E é uma sensação sua, né? Porque às vezes a gente fala assim, vamos ressignificar. Você nunca passou por isso, não tem essa dor, mas vamos ressignificar isso. Acho que seria nesse caminho. Mas eu acho que é mais simples que isso. É poder estar muito mais próximos à sensação do corpo, de como se sente nosso campo emocional. Como você pretende comunicar algo se você não sabe como se sente? Como você vai comunicar a dor se você não teve um experimento de se perguntar como é que é a dor em você? Sim? Então, depois, como você faz um trabalho bem profundo de como é que o personagem pode sentir a dor, qual é o tipo de dor. E eu acho que muito da falência do teatro e da actuação tem a ver com a falta de pesquisa que nós temos, a falta de tempo em pesquisa, de ir muito mais em camadas mais profundas, sim? Sobre a ideia que você tem sobre algo. É como quando você fala um texto. A mim, essa palavra decora um texto em português, acho bem... Para mim ainda é esquisita essa palavra de decora, porque para mim decora em espanhol significa que você coloca aqui uma florecinha e que você aqui faz assim e você coloca aqui uma cor, sim? Decorar, assim como decorar uma casa. Sim. E eu sempre lembro que, por exemplo, Anthony Hopkins fala que para você interiorizar um texto até que seja seu, você precisa ler ele pelo menos umas 365 vezes até que quando você fale o texto, isso já sai de você como uma necessidade. Se você não tem necessidade de criar algo, e se não existe necessidade, você não ativa os impulsos primários que precisam ser estimulados para que você no cenário esteja vivo.
Aí Fábio pergunta, você tem encontrado pessoas dispostas a esse nível de investigação? Olha, eu acho precisamente isso. Eu sinto, que bom que você faça essa pergunta, Fábio, porque eu sinto que neste momento todas as coisas estão tão na mão, tudo, assim, as pessoas procuram na internet qualquer coisa e acham super rápido. Mas esse nível de pesquisa precisa de outro tipo de disposição de seres humanos dispostos a ir para dentro, a se ver. E se ver geralmente não é tão legal, porque você vai encontrar muitas coisas de você que você talvez não gosta tanto. Quando a gente esteve criando esse Hamlet aqui em Medellín, com este grupo de pessoas, a gente ficou 15 dias mergulhando, cagando, comendo, fazendo tudo ao redor de Hamlet, até que teve um momento em que naturalmente Hamlet saiu assim de dentro deles, então já o ser ou não ser já não era uma questão do teatro, era uma questão de uma necessidade quase que fisiológica das pessoas, sim? Então, se você não sente a necessidade de falar esse texto, sempre vai estar por diante de você a ideia que existe pré-estabelecida sobre isso. E eu acho que neste momento é muito difícil encontrar pessoas que estão dispostas a esse nível de pesquisa. Sim, Daniel Mancini, que é a pessoa com quem eu trabalho, fazendo cinema e criação, desde muitos lugares, nós somos o tipo de pessoas, não sei se por uma qualidade particular do ser, que a gente sabe que para poder criar coisas cheias de carne, de sangue, precisa de tempo para estar aí, precisa de tempo para estar aí e mergulhar. Nada do que a gente vê que inspira nós, nada do que a gente vê, nem Breaking Bad, nem os filmes de Stanley Kubrick, nem os filmes de Paul Thomas Anderson, ou essas coisas que a gente vê, foram criadas assim por arte de mágica. Geralmente essas pessoas tomam muito tempo em ir para dentro em uma personagem. Dão muito tempo de si para compreender desde as células como é que isso está comunicado. Então, se algum de vocês quer estudar teatro, aproveitem esta quarentena para pegar os textos e estudar, comer, cagar, transar, mergulhar, ir para dentro, para ver se de repente em algum momento sai desde dentro de você. Sim? Isso que você quer dizer. Isso que está no texto, que de repente passa a ser seu, e você quer dizer isso porque é uma necessidade primordial de sua sobrevivência. Então, Fábio, para responder essa pergunta, eu acho que estamos passando por um momento antes desta quarentena em que eu me perguntava, será que as pessoas estão dispostas a realmente a pesquisar? Vamos ver o que acontece depois da quarentena, porque parece que a vida nos está obrigando a pesquisar, a nós pesquisar. Sim? Eu estava vendo um vídeo daquela monja Coen, acho que é assim que fala. A Monja Coen. Isso. E ela dizendo, né? O vídeo era uma pergunta: o coronavírus é o nosso karma coletivo? E eu achei super interessante, assim, né? O que ela propõe, as relações que ela propõe de pensamento. Acho que casa com isso que você falou, né? Parece que chegou uma hora que tá sendo obrigado, né? Acho que as pessoas precisam parar, pensar, voltar a esses valores primários. A gente precisa Eu não tirar um sei, saldo positivo, né? eu não quero contradizer a Monja Coen, mas eu sinto de outra maneira. Eu não sinto que seja um karma. Eu sinto que quase que para mim é uma oportunidade de um dharma incrível.
quase que a humanidade está falando, a mesma universo está falando, tá bom, vocês não queriam parar, vocês estavam muito querendo ir assim, então para aí, fica aí, sente. A Daniel Aí comentou que ele acha como o Dani falou, né, como o vírus é nosso amigo. isso. Eu acho, e depende da percepção de cada um. Se você vive constantemente no medo, obviamente isto vai ser perfeito para a sua necessidade de sentir medo. Sim? Se você está permanentemente no problema, você vai achar que isso é uma problema, uma merda. Mas se você está na oportunidade de ver tudo o que isto tem para nos oferecer, você pode ver nisto uma oportunidade gigantesca de mudança. Agora, eu não sei até quando vai ir isto, mas vocês imaginam o que vai acontecer depois? Será que depois a gente vai querer voltar a, aos lugares de trabalho a voltar à mesma merda? Será? Não sei. Manter as mesmas Eu, relações, né? Estabelecer as mesmas relações com as pessoas. Acho que muita coisa. Eu sim, eu acho que acho que muita coisa ainda. muita coisa precisa mudar. Que mais? Perguntem, perguntem, vamos conversar. Estou Perguntem, que animado. as minhas perguntas já esgotaram aqui, ó. Clara Lu entrou. Clara Lu quer ser atriz. É toda estudiosa. Quem mais tá aqui que eu conheço? Tem um pessoal que eu não conheço que tá assistindo, hein? Estamos agaranhando aí novas pessoas. Sim, eu acho que o fundamento, para mim, o fundamento principal da criação, para mim, é a pesquisa. Se não existe pesquisa, se não a gente não se dá o tempo da pesquisa, pois vamos continuar vendo as mesmas coisas. Aí a Dani fala, se não fosse ele, o vírus, não teríamos essa super oportunidade espera, oportunidade de nos voltarmos a De nossa voltarmos para essência. nós, a nossa essência, nós mesmos. Sim, exato. Eu considero a mesma coisa. Claro que eu sou suspeito porque Dani é meu irmão, então a gente sente de uma maneira muito similar. Mas eu sinto que eu acho que inclusive o vírus já passa a um segundo plano. Claro, tem pessoas morrendo, tem pessoas, mas aqui na Colômbia, tomara que tivesse algum colombiano assistindo, não sei, mas aqui na Colômbia vocês ainda estão sofrendo ou estão passando pelo impacto da morte da Marielle. Mas você sabe quantos líderes sociais tinham assassinado até antes de este vírus acontecer? Só neste ano, pelo menos umas 265 líderes sociais têm assassinado. Muitas mais pessoas do que este vírus tem gerado de mortes. Então, aqui na Colômbia, os assassinatos de líderes sociais é um esporte. As pessoas morrem e morrem e morrem e morrem. Morrem pessoas e as pessoas... E aparece um vírus disso e todo mundo fica com pânico nas casas de que vamos morrer. E aí sim, onde ficam todas essas mortes? Ah? Tem pessoas morrendo permanentemente por gripe e os índices são muito maiores. Então, é bem relativo tudo isso, porque temos muito medo à morte, mas quando a morte está assim permanentemente acontecendo no nosso diário viver aqui na Colômbia, então a gente fica super indiferente frente a tudo isso, mas quando essa morte está no ar e de repente o pânico então invade nossa psique. E eu acho que é por conta também que
como você falou, né, o comparativo com os líderes sociais, agora não é mais com um grupo determinado de pessoas. Então, quando você pensa que pode ser com você também, parece que está tomando outra proporção, né? O egoísmo de pensar que pode ser com você, acho que vai ver o nível de egoísmo, né? Que a gente só sente quando a gente pensa que é uma possibilidade de acontecer com a gente. Fábio comentou aqui alguma coisa também. E abandonar as posições cômodas de quem obedece e quem manda. Enfrentar esse desafio parece uma coragem terapêutica. Temos feito isso com o palhaço. Acho que deve ter sido em relação ao que você estava falando antes, né? Sobre os processos. Sí, sí. O palhaço, por exemplo, para Lecoq, é bem interessante porque o palhaço, não sei se Fábio concorda com isso, no palhaço é a última fase da formação no processo de Lecoq. Porque o palhaço, que a última máscara que você tira é a nariz. Então, a nariz deixa você nesse lugar onde você se preparou para a neutralidade, para muita coisa, e ao final só fica você. Então, você pode já ser você, e quando você começa a ser você, sendo palhaço, todos seus vícios humanos se expandem na sua máxima expressão. Então, não tem outro jeito que você rir disso. De tudo o que você é. Então, Lecoq falava que quando você tenta fazer rir, é quando você mais fracassa. Mas se você não abraça o fracasso, então você vai continuar fracassando. Quando você abraça o fracasso e você reconhece que você não conseguiu fazer rir, é aí quando você passa a ser muito mais vulnerável e humano, e paradoxalmente é aí quando o espectador ri, porque ele se reconhece na sua própria vulnerabilidade. Sim? Então, a nossa vulnerabilidade é essa oportunidade de nos manifestar, curiosamente, nossa maior potência humana, mas se faz consciente. Mas nós, atores, parece que sempre queremos estar bem e mostrar nosso melhor lado. E o clown é maravilhoso por isso, porque nos permite ver nosso lado mais cru. Sim? Então, Lecoq falava, agora seja você. E seja o mais você que você possa ser. E seja vulnerável. Sim? Não tente fazer rir, seja. Sim? Não sei se Fábio concorda com isso. Mas botou ali perfeito, Cláudio botou palmas. Eu tô concordando. E é tão difícil, né, a gente se permitir esse estado, assim, de julgamento e de mostrar aquilo que a gente esconde todos os dias, né? O trabalho do palhaço foi muito importante para mim também. E ainda está sendo, e o palhaço, né? Eu acho, não sei se vocês têm percebido, não sei se vocês gostam de cinema e de atuação. E isso é uma coisa que às vezes eu me perguntava com Dani, porque, por exemplo, tem estudantes de atuação que quase não veem atores em cinema, referências de cinema. É decir, não sei se você se dá o tempo de ver os filmes dos filmes de Daniel Day-Lewis, de Meryl Streep, ou de muitos atores fodas. Ou, por exemplo, se você vê o Joker de Joaquin Phoenix, aí você se pergunta se esse cara já chegou nesse nível de depuração de uma atuação, porque a gente faria menos. Porque a gente... Sim? Porque sim, eu acho que quando você vê atores que estão nesse nível de mostrar sua vulnerabilidade, então você precisa entender que a atuação é uma coisa que precisa de muito trabalho interior. Sim? E Meryl Streep e esse tipo de pessoas estão permanentemente revisando o seu ser para voltar a começar de novo e falar:
Tá, então, como é que é? Em que estou eu agora? Sim? Eu lembrei daquele filme que a gente assistiu aí quando a gente estava aí, nesse período de estudo. O Quarto de Jack? Acho que foi esse. Sì, o último filme de Lars von Trier, Isso. A Casa que Jack Construiu. Ah, é. É o Quarto de Jack é outro, foi o que eu te falei. Isso. Nossa, que filme lindo. Sim, então, por exemplo, quando você vê esses atores e você sente que eles estão levando por uma viagem de emoções, aí você se pergunta como é que foi criado isso. Geralmente essas pessoas não estão brincando, sim? Essas pessoas precisam ir por muitos lados diferentes para compreender a humanidade desse ser que está interpretando. Então, se você tem um personagem frente a você, o que menos você pode fazer é julgar ele. Você pode ter suas posições políticas, o que seja, mas se você entende o que é decir, como seria, por exemplo, para alguém, para um ator brasileiro. Ai, travou. Travou aqui. Não sei se foi minha internet, não sei se foi a dele. Travou um Foi a pouquinho. minha, já, estou aqui. Pronto. Sim? Como seria, por Sim. Não. Travou de novo. Travou. estou aqui, aqui. Pronto. Sim? Sim, Pronto. resgatou. Então é isso, é dizer, Ai, travou de novo. espera um segundo, um segundo, Agora voltou, preciso, voltou. sim, sim. Sim, então é isso, não sei, que mais? É muito importante ver referências de boas atuações, de atuações profundas no cinema, sim? Para ter referências. Com certeza. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó. Você continua as frases. O que Isso, não quer entendi. dizer? Eu também não. Ah, mas foi um papo ótimo. Muito bom. Sim. Eu tô aqui de olho que Hum, vários alunos lá, vários colegas que estão fazendo aí o curso técnico aqui em Itabuna não entraram. Eu vou puxar a orelha de todos eles. É muito importante a gente estar nessa troca, né? Ó, o Fábio comentou alguma coisa. Tem uma tese de que a prática do palhaço é uma prática de cuidado de si, de trabalho de si mesmo. A opinião dele óbvio, sobre. eu concordo. Eu acho que a atuação, qualquer linguagem cênica é uma prática de cuidado de si, para mim. Eu acho que mesmo que você queira fazer circo, dança contemporânea, teatro clássico, teatro contemporâneo, o que você quiser, você precisa ter é um trabalho que começa por um conhecimento de si, por um cuidado de si permanente, sim? Eu sinto que é isso. Mais alguma coisa? Ai, por hoje é só. Tá Não toma bom. mais do seu tempo, já batemos um papão. Olha, alguém entrou agora. Poxa, Alcineia, você entrou na hora que tá terminando. Mas a gente pode marcar outras vezes, marcar outros temas, marcar outros bate-papos aqui. Acho que vai ser bem Sim, muito bacana. obrigado por me convidar. Não, meu Deus. Eu sempre Oh, meu estarei Deus. bem, estarei muito disposto a conversar sobre isso, que é o que me move, me apaixona, me obsessiona. Tá me dando um tempo aqui de 7 segundos restantes. Eu acho que eles vão fechar.